Ó, pegaram o Arthur Lira, hein? E pegaram de jeito o Arthur Lira. A Polícia Federal já está preparando prisões aí no âmbito de um inquérito que estava na Justiça Federal de Alagoas e que agora vai para a Procuradoria-Geral da República, porque pegaram o presidente da Câmara dos Deputados. Olha só, no dia 1º desse mês, 1º de junho, a Polícia Federal fez a operação de busca e apreensão em mais de 10 endereços de pessoas ligadas ao presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Entre eles estava o principal assessor dele, o motorista do principal assessor dele e um policial civil que é bilionário, mas ganha apenas 10 mil reais por mês para dar plantões de 24 horas, 12 dias por mês, lá em Alagoas. Mesmo assim, ganhando 10 mil por mês para trabalhar pra caramba, esse cara é bilionário. E esse policial tinha na casa dele 4 milhões de reais. Além disso, ele também emprestou carro de luxo para o Arthur Lira na campanha dele. Ok. Eis que agora surge a informação de que a Polícia Federal encontrou um caderno caixa, ou seja, um caderno de anotações de gastos, no carro do motorista do assessor do Arthur Lira. O assessor do Arthur Lira, ele mora em Alagoas, ele mora num condomínio chamado Laguna, que é o condomínio talvez mais caro de todo Alagoas. Lá só tem mansões de luxo. E ele, ganhando um salário modesto aí de 15 mil, ele mora lá em casa que vale 5, 6 milhões. Esse assessor do Arthur Lira, ele é muito conhecido por esbanjar muita grana. Pois bem, o motorista dele, o assessor do Arthur Lira tem motorista, estava num carro Corolla que foi usado para fazer, segundo a Polícia Federal, segundo os vídeos que eles têm, para fazer pagamentos de dinheiro que foi roubado. Dinheiro roubado em kits de robótica superfaturado. Ok, eis que dentro desse carro encontraram este caderno aqui. Vou te mostrar a fotinho, tá aqui o caderno, com anotações de pagamentos para um certo Arthur. No total, só em abril e maio desse ano, não é coisa do ano passado, de 5 anos atrás, 10 anos atrás, não. Abril e maio desse ano, ou seja, até mês passado, no total foram 265 mil reais em dinheiro vivo pagos para Arthur. Quem será que é esse Arthur? Também tem pagamentos para uma dona Ivonete. Engraçado, a mãe do Arthur Lira se chama Ivanete, com A, não é com O, é com A. Coincidências, né? Será que são coincidências? Pois bem, vamos esmiuçar aqui esses pagamentos, aí você vai ver que o buraco é bem mais embaixo. Antes eu peço um segundo que você se inscreva aqui no Plantão Brasil, aqui embaixo o botão inscrever. Quanto mais inscritos, mais o YouTube mostra o vídeo para quem não é inscrito. Assim a gente consegue furar a bolha e levar a verdade para mais gente. Porque, olha, o modo golpismo da grande mídia tá chegando com tudo, viu? Parte até da esquerda, se chamam esquerda liberal, desse pessoal aí, já começou com as críticas ao Lula. Já começaram aí com críticas pesadas ao governo Lula, inclusive críticas com fake news. Eu vi aí esses dias um podcast que é o mais famoso aí de política do Brasil, que é de esquerda, estava disseminando fake news contra o ministro da Educação, Camilo Santana. Fake news mesmo. Pegaram uma declaração dele em que ele estava correto e falaram que ele estava mentindo. Aí eu fui pesquisar, não, ele não estava mentindo não. Quer dizer, esse é o nível do que está acontecendo. A esquerda liberal, que é aquela esquerda que a direita gosta, fez de tudo para tirar o Bolsonaro, agora vai fazer de tudo, se unindo à grande mídia, para tirar o Lula, fazendo críticas à esquerda. É assim que eles começam, viu? Lembro muito bem lá em 2013, 2014, 2015, esse pessoal dessa esquerda aí, e da esquerda que se diz mais comunista, mais esquerda que o PT, deles sendo a favor do golpe, a favor das jornadas de 2013. Então é importante a gente fortalecer aqui as mídias de quem está do lado certo da história. Então, um segundinho aqui, inscreva-se. Agora falar do Arthur Lira, hein? Aqui é o assunto do vídeo, Arthur Lira. Olha só, a Polícia Federal encontrou isso consta de um relatório da Polícia Federal. São 265 mil reais em pagamentos para um certo Arthur. E se contar a dona Ivonete, aí a coisa é ainda maior. O pior é que a Polícia Federal constatou que alguns dos pagamentos foram feitos coincidentemente no dia em que um outro Arthur Lira, será que é outro Arthur ou é o mesmo, hein? No dia que o Arthur Lira estava em São Paulo e os pagamentos foram feitos, adivinha onde? Em São Paulo. Para quem não sabe, o Arthur Lira ele é deputado federal por Alagoas. E ele trabalha em Brasília. Então o Arthur Lira ele vai Maceió, Brasília, Brasília, Maceió, Maceió, Brasília, Brasília, Maceió. É raro o Arthur Lira estar em São Paulo. Mas no dia 17 de abril, ele foi a São Paulo e se hospedou no Hotel Emiliano. E aí, olha só, 10 de abril, Arthur Lira chega a São Paulo. Aí tá aqui, ó.
R$ 12.000, Hotel Emiliano, hotel que ele ficou, Arthur Lira. 17 de abril, Arthur Lira sai de São Paulo. Aí tá aqui, ó, mais R$ 3.652, Hotel Emiliano, para quem? Quem? Hotel Emiliano igual Arthur. Quem será que é esse Arthur, né? Aí, ó, mais R$ 10.000 para um engenheiro, Maurício Carvalho, Arthur. Aí tem vários pagamentos para Arthur. Muita coincidência que no dia em que o Arthur Lira foi para São Paulo, dinheiro em espécie foi pago com a anotação do mesmo nome de hotel que o Arthur Lira estava, para um certo Arthur. Pago por quem? Pelo assessor do Arthur Lira, num esquema de corrupção que envolve uma empresa de kits de robótica, que era a empresa intermediária, que vendia os kits de robótica superfaturados, cujos donos são amigos do Arthur Lira. Mas é tudo coincidência, viu? Eu não vou falar aqui que, nossa, esse dinheiro era todo propina para o Arthur Lira, ele estava recebendo a parte da parte dele ali nesse mega esquema de corrupção que roubou pelo menos R$ 40 milhões, só nesse esquema. R$ 40 milhões. Não, eu não vou, aí seria leviano da minha parte. Vou aí falar que o Arthur Lira estava... Não, é tudo coincidência, deve ser outro Arthur. O pior é o seguinte, é que além de Arthur, tem mais coincidência que eu já vou te mostrar. Além de Arthur, tem aqui, ó, eu vou fazer assim para ficar melhor, R$ 4.800, 29/4, telefone Dona Ivonete, tá vendo aqui Ivonete? Pois bem, a mãe do Arthur Lira se chama Ivanete, então não é a mesma pessoa, né? Não é a mesma pessoa, tem uma letra diferente, não pode ser a mesma pessoa, é uma outra Dona Ivonete que tem ligação com outro Arthur. Esse assessor do Arthur Lira, ele deve conhecer vários Arthurs aí na vida dele. É isso que é a coisa. Pois bem, o que está acontecendo é o seguinte, o Arthur Lira, ele articula com Augusto Aras, lembrando, a Procuradoria-Geral da República atual do senhor Augusto Aras já arquivou duas investigações contra o Arthur Lira, nas quais a Procuradora-Geral da República anterior, que era a Raquel Dodge, tinha dito que tinha visto provas e crimes. Aí o Augusto Aras foi lá e arquivou. O Arthur Lira está tentando enquadrar o governo Lula aí, nos últimos meses, com todo o amplo apoio da grande mídia. Isso aqui que eu tô te mostrando não vai ser destaque na Globo, nem na Record, nem na Band, nem na SBT, nem na Rádio CBN, nem na Rádio Band, nem em lugar nenhum. Na matéria da revista Piauí, que é do UOL, a matéria não está na capa do UOL, ou seja, a matéria de 6 horas atrás não está na capa do maior portal do Brasil. Não está na capa da Folha, não está na capa do Estadão. Aliás, o Estadão fascistou de vez, né? Só faz críticas ao Lula. O Estadão está no modo golpista 100%. E enquanto isso, você vê, por exemplo, a maior revista aí do Brasil, que é a Veja. Para quem não sabe, a Veja foi comprada há alguns anos por um empresário chamado Fábio Carvalho. Dizem, não posso dizer que é verdade, que ele é testa de ferro do André Esteves, que é o dono do BTG Pactual, que é assim com o Paulo Guedes e com o Arthur Lira. Lembramos. Arthur Lira estava sempre com o governo Bolsonaro, tem fotos dele com camisa escrito Bolsonaro, foi nos comícios do Bolsonaro. Ele e o Bolsonaro, ó, muita grana pública do Bolsolão eles pegaram. O Paulo Guedes era o ministro da Economia que tinha a chave do cofre e liberava geral. E aí, a Veja do André Esteves, só nas últimas 24 horas, já fez 3 matérias para tentar derrubar a ministra da Saúde. Uma das matérias é uma matéria de que, olha, tem acusações contra ela. As acusações são feitas pelo Ricardo Barros, que é assim que o Arthur Lira, é do partido do Arthur Lira, e que usa o mesmo esquema do Arthur Lira de corrupção, que é usar empresas intermediárias para superfaturar alguma coisa. Muitas vezes o produto ou o remédio lá que ele superfaturava nem chegava, ou seja, roubava tudo o dinheiro, o Ricardo Barros. O Arthur Lira fez o mesmo aí no kit de robótica. Custava 2.500, fizeram uma empresa intermediária ali dos amigos dele, para vender por 14.500, aí começaram a comprar milhões e milhões em kits de robótica de escolas que nem precisavam e outras que nem tinham como usar os kits de robótica, porque tinha escola que não tem nem banheiro, não, precisa de computador com acesso à internet para usar o kit. E tinha escola que não tinha computador, não tinha acesso à internet, não tinha nem banheiro, imagina. Pois bem, aí, olha só, a outra matéria da Veja diz que o novo ministro da Saúde deve ser o Dr. Luizinho, que é um deputado que é de confiança do Arthur Lira. A matéria é uma puxação de saco a esse deputado bandido do Centrão. Fala assim, olha, ele é muito respeitado na área, ele tem formação técnica, ele é o atual secretário de saúde do
estado do Rio de Janeiro, do Cláudio Castro, que é o governador bandido do Rio de Janeiro, tá cheio de denúncia de corrupção na saúde do Rio de Janeiro. Esse é o cara aí libado, que a Veja quer que seja o novo ministro da Saúde. Aí a outra matéria diz que até petistas estão criticando a Nízia Trindade, a atual ministra da Saúde. Olha, eu não vi nenhum petista criticar. Nenhum. Zero. Mas a Veja, de onde Esteves, assim como o Arthur Lira, tá trabalhando dia e noite para tentar derrubar a ministra. Porque a ministra da Saúde, ela editou uma portaria. Quem não sabe, portaria são normas internas do Ministério. E essa portaria cria uma norma de que as emendas dos deputados, para elas serem distribuídas a prefeituras, agora precisa ter uma justificativa para onde vai o dinheiro, por que vai o dinheiro e o que vai ser feito com o dinheiro. E quem é que está indicando o dinheiro? Antigamente, durante o governo Bolsonaro, não. Algum deputado bandido do Centrão ia lá no ministro da Saúde do Bolsonaro, no Queiroga, no Pazuello, seja quem fosse, falasse, manda 10 milhões aí das minhas emendas do Bolsolão, né? Orçamento secreto, que é o nome que a Globo deu para parecer que não era crime. Manda aí 10 milhões que eu tenho aí, que eu negociei com o Arthur Lira, para a cidade tal. O Pix caía no mesmo dia. Eles adoravam o Ministério da Saúde, porque no Ministério da Saúde tinha esse tipo de emenda que o Pix caía no mesmo dia. Então o cara indicava para onde ia o dinheiro, 2, 3 horas depois, 6 horas depois, o dinheiro já estava na conta da prefeitura, já dava para eles roubarem. Não precisava falar por quê, para onde, como, quando. O cara roubava tudo. Dei exemplo aqui outro dia do Josimar de Maranhãozinho, que era o vice-líder do governo Bolsonaro, que foi pego com dinheiro na cueca, dinheiro sujo. O cara não limpa a bunda, tava com dinheiro sujo de cocô na cueca. Esse cara roubou 10 milhões de reais. Roubou 10 milhões de reais da saúde, nesse tipo de emenda. A ministra Nízia Trindade, a primeira coisa que ela fez quando assumiu no dia 2 foi uma portaria que não dá mais para roubar dinheiro público dessa maneira. Não dá mais. Agora fica muito mais difícil, tem que falar para onde foi, como foi, quem indicou, para quê. Aí, se tiver roubo, a Polícia Federal vai na hora, fala, estão roubando aqui dinheiro, o deputado tal, com o prefeito tal, ia para a empresa tal o dinheiro, investiga a empresa, quem é o dono da empresa, pronto, acha em pouco tempo assim, você acha quem está roubando. Então, o Arthur Lira está desesperado para tentar pegar o Ministério da Saúde, porém agora vem essa nota. Só que tem mais aqui, gastos Arthur Lira, hein? Vamos lá, Dia 8 de abril, Arthur recebeu 20 mil reais. Uma semana depois, mais 30 mil reais. Aí 17 de abril, quando ele estava no hotel, 3.652. Ele estava no hotel. Aí dia 28 de abril, 6 mil reais para carro Arthur. Depois, no mesmo dia, 844 reais para o Pix do almoço do Arthur. O Arthur gastou 800 conto no almoço, meu. Depois, 29.200 reais para Djair, que é Arthur. Djair é algum funcionário de Arthur. Depois mais 100 mil reais para Arthur, que o Arthur tá guloso em roubar dinheiro público, hein? Esse Arthur aí tá que tá, mas tá muito que tá. Aí depois mais 40 mil reais para pagamento de um terreno de Arthur. Depois mais 23 mil reais para materiais elétricos de uma fazenda do Arthur. Coincidentemente o Arthur Lira, ele e o policial bilionário, tem um policial que eu falei aqui, quem assiste o Plantão Brasil vai se lembrar, é um policial civil, ele, 12 dias por mês, ele dá plantão de 24 horas numa delegacia de Alagoas. Ele ganha 10.250 reais por mês, mais ou menos. Isso líquido, né? Bruto é um pouquinho mais. Tá, líquido, cai na conta dele. Esse policial fechou contratos com governos estaduais durante o governo Bolsonaro de mais de 1 bilhão de reais. Também com o governo federal, mais de 1 bilhão de reais no total. Então como é que um cara bilionário continua trabalhando tanto? Estranho, né? Esse policial comprou uma fazenda. Só que ele não é visto na fazenda. Quem é visto na fazenda é o Arthur Lira. E aí, coincidência ou não, começam gastos aí em uma fazenda aí. Tá, também tem mais de 60 mil em gastos de um engenheiro aí para uma fazenda do Arthur. Esse Arthur aí tá que tá, hein? Não vou falar eu que é o Arthur Lira. Mas agora o que acontece é o seguinte. A Polícia Federal vai continuar na investigação. Subindo para PGR ou não, a Polícia Federal continua a investigação. O relator atual é o ministro Barroso. O Barroso tende a ir para cima de casos de corrupção. Aí a gente vai saber se o Barroso ele é covardão ou se não é. Porque na hora de ir para cima de petista, o Barroso rasgava a lei para perseguir petista. Nossa, vamos prender não sei o que por causa de uma delação sem prova? Vamos. Nossa, vamos prender fulano aqui por causa sem indício nem prova nenhuma? Vamos. Vamos ver se agora, com essas provas todas, o senhor Barroso vai fazer alguma coisa. Porém, o Arthur Lira tem a esperança
de que o Barroso ele vai assumir a presidência do STF no final do ano, de que o Barroso entregue a relatoria desse caso e faça-se um sorteio. Mas como eu queria que caísse com o Zanin. Como eu queria que caísse com o Zanin. Nossa, imagina Zanin Martins com o caso Arthur Lira. Ia pegar assim no pescoço. Toma ali. Pois bem, e a partir de setembro teremos um novo Procurador-Geral da República. A imprensa está tentando empurrar alguns nomes, está tentando de tudo para empurrar alguns nomes para o novo PGR do Lula. O Lula ele vai escolher alguém que ele tenha confiança. Na próxima vaga do STF, a imprensa está querendo de tudo que seja uma mulher negra, não sei o quê. O Lula, dos nomes aí que eu vi, o melhor nome é o do atual advogado-geral da União, que é aquele que ficou conhecido no áudio como BCS. Ele era assessor da Dilma e hoje ele é advogado-geral da União, que é o Jorge Messias. Ele é de confiança extrema do Lula. Ele é como se fosse o Zanin, confiança extrema. É o melhor nome assim possível. É o Jorge Messias para o STF hoje, de todos que eu vi mais de 30 nomes, vou falar, olha, não tem nenhum que seja tão bom quanto ele. Além do mais, ele é jovem, vai ficar mais de 20 anos na STF se for indicado pelo Lula, então seria uma indicação boa. Tem outros nomes aí que estão aparecendo, a imprensa está tentando de tudo para falar, olha, tem que ser uma mulher negra, tem que ser um não sei o quê, inventando regrinha aí pro Lula, coisa que jamais fizeram com nenhum outro presidente da República. Só o Lula tem que ter regrinha para indicação. Para mim, a regra do Lula é o seguinte, coloca alguém que você confia, alguém que na hora H, na hora difícil, na hora que tá lá toda a imprensa pressionando, opinião pública, com fake news, esse ministro chega e fala, não, aqui eu seguro o tranco, aqui eu não vou me curvar para a imprensa para rasgar a Constituição para ir atrás de petista, não. Como tantos outros aí indicados pelo Lula e pela Dilma fizeram, rasgaram a lei para prender petistas ilegalmente. A Rosa Weber é uma delas. Rosa Weber, Barroso aí, acabei de citar, Fachin, Luiz Fux, nem falo nada. Nossa senhora, se começar a falar do Luiz Fux, esse vídeo vai ter 50 minutos. Pois bem, veremos aí o que vai acontecer, mas o Arthur Lira hoje está em pânico. Pânico, continua vazando coisa da investigação. Calma, Arthur Lira, calma, muita calma. Você não perde por esperar, viu? Ó, falou.